Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para nesta noite estarmos adorando o Senhor nosso Deus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra de bênção preparada para cada um de nós nesta noite. Eu convido você nesse momento a estarmos orando ao Senhor nosso Deus para iniciarmos o nosso culto de adoração ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo, Deus, por essa oportunidade de mais uma vez podermos estar na Tua presença, Senhor, para que te adorarmos, para que oferecemos gratidão por todas as bênçãos, por todos os benefícios que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Se chegamos até aqui, Senhor, é porque o Senhor tem estado conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, e te louvamos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Eu convido você nesse momento a estarmos louvando a Deus com dois hinos da nossa harpa cristã, cantada com o pastor Paulo Sérgio. Cumprimento a querida igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos na presença de Deus e vamos com muita alegria louvar ao nosso Senhor Jesus com o hino 108 da harpa cristã, Pelejar por Deus. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus, olhai, pela fé sempre sim lutai, ao inimigo ó combatei, o evangelho anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz verá, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Louvemos ao Senhor com o hino de número 107, uma mensagem que nos convida a nos mantermos firmes nas promessas do nosso Senhor. Amém? Cante conosco este hino 107 da harpa cristã. Vamos lá, com alegria.
firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu te convido nesse momento a estarmos fazendo a leitura da palavra de Deus. Vamos ler o Salmo de número 1. Vamos ler os 6 versículos deste Salmo. Convido você então a abrir a sua Bíblia para que nós possamos estar fazendo esta leitura. Salmo de número 1. Este salmo tem como título a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Nos diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? E eu te convido nesse momento a estarmos fazendo mais uma oração. E nesta oração, vamos orar, irmãos, pelos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, alguns irmãos têm perdido emprego. Vamos também orar pelo nosso país, para que o Senhor possa nos dar liberdade, né? Para que o Senhor possa nos livrar deste mal que está afetando muita gente, que tem afetado muita gente, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Vamos orar, porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém? Então convido você a estar orando juntamente conosco nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor.
E nesse momento, ó Deus, queremos diante de Ti estarmos, Pai, intercedendo em favor dos Teus filhos. Pai, aqueles que estão passando momentos difíceis, Senhor. Aqueles que têm perdido seus empregos, aqueles que estão enfermos. Ó Pai, também te rogamos em favor de todo o país, de todo o Brasil, Senhor, que Tu possa, Pai, repreender este mal que tem causado, Senhor, tanta dificuldade em muitas vidas. Também, ó Pai, clamamos a Ti em favor de todas as nações. Senhor, estenda as Tuas mãos, Senhor, repreendendo este mal, repreendendo, Pai, este vírus que tem, Senhor, tirado a paz, tirado a tranquilidade, que também tem ceifado muitas vidas, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, e já somos agradecidos, porque sabemos que Tu ouve e responde às nossas orações. Assim nós te louvamos, ó Pai, e somos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos ouvir 2 hinos. Família Santos, com muito prazer que cumprimenta a igreja virtual, presentes, com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Dias difíceis a igreja do Senhor tem passado na terra, dias de tensão, preocupação, ansiedade e angústia. Mas para aquele que teme o Senhor, há o sol da justiça. E nós estamos firmados nele, amém, igreja? Amém. Receba o abraço de todos nós, o carinho. Estamos com muitas saudades. E em breve estaremos aqui no templo lotado, como sempre, adorando ao Senhor, podendo nos ver, nos abraçando, assim naquela comunhão que o Pai nos deixou. Iremos louvar ao Senhor com o hino Renova-me. Que este período seja um período, sim, a qual estamos isolados nas nossas casas, mas que o renovo do Senhor venha alcançar a tua casa, a tua vida, o teu ministério, tendo saúde, renovo espiritual em todas as áreas, que o Senhor venha te visitar e você seja alcançado pelo Senhor, e quando retornar, você diz: grandes coisas o Senhor fez por nós nesse período. Porque Deus tem trabalhado de forma sobrenatural, e conosco não será diferente. Amém? Louvemos ao Senhor. Mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sei que estás por perto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o que eu mais quero, por onde tenho andado, sei que estás por perto.
Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Nem a angústia, nem a tribulação, nem a fome, nem a pobreza, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade. Em Cristo somos mais do que vencedores. Glória a Deus. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por nós. E mesmo que o choro dure uma noite, a alegria certamente virá ao amanhecer. Cremos num Deus que fez os céus e a terra. Tudo está no controle de suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Descansemos no Senhor. Aleluia. Brilhar em um triste entardecer. O primeiro brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer. Sorriso está se apagando. Sei que amanhã, quando eu acordar, Jesus Cristo minha dor vai tirar, vai tirar. Mas alegria ela vem de manhã.
Deus, aonde você estiver, o dono da vida está presente. Não há nada que pode separar. Jesus Cristo, minha mão vai te amar, vai te amar. O choro pode curar uma noite, mas a alegria de manhã bem cedo. As estrelas podem formar toda a minha sorte, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar um caminho à sorte, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Pode uma mãe esquecer-se do filho que cria? Todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Aleluia. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, Aleluia. pois eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. Ele é o Deus da nossa, é o Deus da minha, é o Deus da tua salvação. Glória a Deus. Você vai louvar. Diga ao desespero que está invadindo tua alma, a inquietação que está invadindo tua alma. Vai bem contigo, vai bem com a tua casa, vai bem com teu filho. Ei, diga para a tua alma, diga para o inimigo que tem se levantado, talvez ao medo, o desespero, diga, vai tudo bem. Amém. Vai tudo bem, porque Deus não perdeu o controle
controle da sua história. Calma, vai passar. Calma, vai passar. Não se desespere, porque Deus está no controle. O mundo parou, mas o nosso Deus não dorme em serviço. Glória a Deus. Aleluia. 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 Tenha paz. Tenha paz, sabe por quê? O Deus que nós servimos é o Deus dos montes e Deus dos vales. Amém. Tenha paz. Meus irmãos, a paz do Senhor. Muita honra, graça, estamos diante da presença de Deus. E quero agradecer a oportunidade pelo nosso pastor, presidente Doracir, por ter nos confiado e nos estar trazendo a mensagem para o nosso culto online de domingo. Quero agradecer aos irmãos que estão colaborando com este culto. E nós cremos, irmãos, que Deus vai dar vitória nesse momento que nós estamos de angústia, esse momento que estamos em nossos lares, este momento que estamos com medo dessa situação que está ocorrendo no mundo. Mas nós sabemos que Deus, Ele é único e verdadeiro, e nós cremos na tua vitória. Amém, irmãos? Gostaria de agradecer ao Deus Todo-Poderoso por ter nos dado a oportunidade de respirar, andar, caminhar, falar, sentir, e ter nos tirado do lamaçal do pecado e ter nos colocado num lugar de honra, num lugar de glória, onde podemos sentir a sua presença, onde podemos sentir a tua graça, onde podemos sentir o teu Espírito Santo e Ele falar conosco todos os dias da nossa vida. Espero nós, o mais rápido possível, estar na casa de Deus, adorando a Ele como é merecido. Amém, irmãos? Então vamos abrir as Bíblias no Salmo de número 23. Um salmo, ele é muito conhecido, tá? Por muitos, mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia, conhecem esse salmo. Ele não chega a ser mais conhecido que o Salmo 91, mas sim, ele é um dos salmos mais conhecidos, dos 150 que são cânticos. Amém, irmãos? Então vamos ler. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ei, faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, salmos, entendemos que salmos eles são cânticos, e nós não podemos tirar a essência do cântico dos salmos como nós colocarmos como versículo. Se nós colocarmos ele como versículo, ele perde essa essência, ele vira uma história. Então, salmos são cânticos. E nós podemos também dividir salmos em 3 grupos, irmãos, que é os salmos de louvores, os salmos cânticos dos degraus e os salmos de tristezas. Quando nós falamos nos salmos de louvores, o que significavam os salmos de louvores? Os salmos de louvores era quando os levitas, eles só cantavam para adorar a Deus no templo. Então, tudo que eles faziam, os levitas, eles cantavam e louvavam a Deus.
Irmãos, a finalidade dos louvores, ninguém canta para a igreja, nós cantamos para Deus. Mas, se um dia uma pessoa ela cantar para a igreja, ela vai estar fazendo um show. E o show no grego quer dizer baderna. Mas nós louvamos ao Senhor e nós vivemos e cultuamos a Deus, porque o culto, na palavra etimológica no grego, quer dizer prostrar diante daquilo que é maior. Então, os salmos de adoração e louvores que nós fazemos a Ele é para se prostrar diante daquele que é maior. E aquele que é maior é Deus na nossa vida. E é interessante que no Salmo 23 começa: o Senhor é. Ele é o quê? Deus, Ele é no passado, Deus, Ele é no presente e Deus, Ele é no futuro. Irmãos, se Deus, Ele é no passado, Deus não manda por tempo. Então Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, conhece o futuro. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe daquilo que você já passou e Ele sabe daquilo que você também vai precisar lá no futuro. E os cânticos dos degraus, o segundo item, seriam os judeus peregrinos que iam para as festas até chegar a Jerusalém. Esse é os cânticos dos degraus. E o terceiro item dos salmos, que nós podemos dividir, é os salmos de tristezas. Por que os salmos de tristezas? Porque os salmistas escreveram esses salmos, eles estavam sofrendo angústias, perseguições, eles estavam amargurados, tristes, eles estavam falidos, perseguidos, angustiados, mas mesmo assim, eles cantavam e louvavam a Deus, mesmo na angústia. Irmãos, nós sabemos que os mais hinos, como diz aquele hino, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Irmãos, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Às vezes nós estamos angustiados, às vezes não estamos oprimidos, mas nós sabemos que nós podemos confiar num Deus que tudo pode, que é o Deus que é o nosso pastor. Amém, irmãos? Não importa a circunstância, o importante é adorarmos pelo que Ele é. Então Ele é no passado, Ele é no presente e Ele é no futuro. Onde que o Salmo 23 se encaixa, irmão, nesses três itens? Nos salmos de louvores? Os cânticos dos degraus? Ou no salmo de tristeza? Irmãos, ele não se encaixa em nenhum desses salmos. Ele é um salmo diferenciado. Esse salmo, ele revela a intimidade da ovelha com o pastor. E mais interessante, quem escreveu o Salmo 23? Davi. Davi sabia a essência do que era ser um pastor, do que era cuidar das ovelhas. Ele dava a sua vida pelas ovelhas. Ele dava a sua vida por tirar as ovelhas de todos os perigos que ela encontrava no caminho. Então, nada mais que Davi para escrever esse salmo, porque ele sabia da sua essência. E todos conhecem Davi. Então, quando Deus escolheu um rei para Israel, ele viu quem? Davi, o menor, aquele que poderia conduzir o rebanho dele, que era Israel, para a cidade santa. Irmãos, quando nós vemos Salmo 23, quando Davi fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê, irmãos? Porque ele sabe que Deus é a essência de tudo aquilo que ele faz e daquilo que ele é. Interessante que no Salmo 23 tem 6 versos apenas, mas por 7 vezes Deus aparece nesse salmo.
Como assim, irmão Adriano? Tem 6 versos. E Deus aparece 7 vezes. A gente sabe que Deus, no Antigo Testamento, ele era colocado de várias formas. Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Samá, Jeová Shalom, Jeová Jireh. E eu vou comentar com vocês sobre as 7 vezes que ele aparece neste salmo. Primeiro, no verso 1, ele é conhecido como Jeová Raá. Senhor é o meu pastor. No verso 1 também, é Jeová Jireh. O que quer dizer? O Senhor proverá e nada me faltará. Terceiro, no verso 2, Jeová Shalom. O que quer dizer? Jeová é paz. No verso 2, guia-me mansamente por águas tranquilas. Verso 3, Jeová Rafá, o Senhor cura, o Senhor sara. No sentido original da palavra, no hebraico, no verso 3, quer dizer cura-me. E quando a gente fala em curar-me, o corpo nosso, ele não produz adoração. O nosso corpo material, ele produz cansaço, ele produz fadiga, ele produz desânimo. Mas o que levam a Deus são a nossa alma e nosso espírito a louvar ao Senhor. Isso sim, foi o exemplo de Jó. Jó perdeu tudo, mas o que ele fez? Ele simplesmente adorou ao Senhor. Então, meus irmãos, falo com uma convicção. Mesmo que nós estamos cansados, angustiados, nós estamos oprimidos, o que leva a gente à oração a Deus é o nosso louvor e gratidão a Ele. E Deus tão interessante, é tão interessante Deus como nos trata, como nós somos ovelha dele e Ele é nosso pastor, Ele nunca nos deixou faltar nada. No Antigo Testamento, a gente tinha os profetas que falavam com o povo, nós tínhamos os profetas que falavam com o povo, o sacerdote que falava com o povo, e no Novo Testamento nós temos Jesus, encarnação do Deus vivo, mas quando Ele subiu aos céus, Ele deixou para nós o nosso Consolador, o Espírito Santo. E Ele falou bem claro, não vos deixarei órfão, mas o que deixarei? O Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos deixa pelejar. Deus nunca nos deixa passar necessidade. Irmãos, você vai passar prova? Vai. Você vai passar dificuldade? Vai. Mas o nosso Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. Verso 4. Ele é o Jeová Samá, o Senhor está ali. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça, no versículo 5. E no verso 5 também, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então Deus se apresenta em 7 vezes, aparece o seu nome como Deus nesses 6 versos do Salmo 23. Amém? Quando a gente fala que Davi, ele foi escolhido pelo profeta Samuel, porque quando Samuel foi até a casa de Jessé, e ele viu os filhos, que eram homens grandes, homens robustos, homens de guerra, e aí Deus olhava, e Samuel olhava e falava, Senhor, é esse. Mas Deus falou no íntimo de Samuel e falou, Samuel, eu não vejo como os homens vê, eu vejo o que está dentro do coração. Falta mais um dos seus filhos,
perguntou Samuel a Jessé, sim, falta o menor, que pastoreia ovelhas. O que ele pastoreava? Ovelhas. Então, a ovelha é o diferencial nessa vida de Davi, por ter cuidado, porque ali ele matou leão, urso, para defender a ovelha, porque ele sabia do que ele estava cuidando e o cuidado que ele tinha. Por isso, dessa interpretação do Salmo 23, que ele colocou que o Senhor é o pastor dele. Ele sabia, porque um pastor ele defende, um pastor ele dá sua vida pelas ovelhas. E não é o diferente que o nosso Senhor Jesus faz isso por nós. Quando a gente vê o Salmo 23, a gente também pode colocar ele bem pareado com João 10, que também fala, onde Jesus fala que ele é o bom pastor. Quando a gente olha também no Salmo 23 e nós vemos as particularidades que tem o Salmo 23, a gente vê a ovelha. O que a ovelha ela é? A ovelha é um mamífero, a ovelha ela come o dia todo, a ovelha ela é frágil, ela enxerga assim entre 8 a 10 metros, ela é muito sensível às moscas, ela fica toda atordoada quando tem muita mosca na cabeça dela. Então, o que o pastor faz? Ele passa o azeite na cabeça dela para tirar essas moscas que ficam rodeando e tordoando a vida dela. Aí eu falo para você, meus queridos, quando nós estamos com uma dificuldade, como nós estamos às vezes atordoados, vamos se colocar nessa posição de ovelha, onde as moscas ali estão te zunindo na tua cabeça, onde estão falando, não vai dar certo o que você vai fazer, olha, não vai, porque o que adianta você servir a Deus, porque Ele não te traz nenhum benefício, olha, a tua vida material não vai dar certo, olha, a tua vida amorosa não vai dar certo, e aquilo fica matutando na tua cabeça. Mas saiba de uma coisa, o Espírito Santo de Deus é como um azeite derramado na tua vida, irmãos. Lembre-se, vindo aqui na palavra, quando a gente vê, quando Josué e Caleb, eles foram espiar a terra, mais 12 espias, ele mais 10 espias, os 10 espias trouxeram notícias ruins para Moisés. Olha, não subimos, não vamos até a terra de Canaã, porque ali há homens gigantes, ali há homens que vão nos destruir, nós somos pequenos, nós somos gafanhotos aos olhos deles, não subamos lá, não subamos. 10 trouxeram essa notícia para Moisés. Se Moisés não acreditasse no poder da essência da palavra, no poder da confiança que ele tinha em Deus, ele tinha desistido da terra prometida. Mas apenas Josué e Caleb foram até Moisés e falaram, olha, subamos amimosamente, porque prevaleceremos contra aquela cidade. Porque Josué e Caleb, eles perseveraram, eles queriam estar na cidade, porque ele sabia da promessa de Deus, e ele sabia na confiança que ele tinha em Deus. A ovelha não é diferente, ela tem confiança no Deus que ele serve, amém? Quando a gente vê no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a definição do termo apacentar é levar a pasto ou a pastagem, guardar no pasto. Só para vocês terem uma noção do que seria um pastor lá na terra de Jerusalém, a gente sabe que Jerusalém, na época, nos dias de hoje, é seca, né? São desertos. Existem 2 estações, que é a estação do inverno e o verão, que é onde tem pastagem ou não. Então existem 2 tipos de aprisco. Aprisco, o que é? Aquilo que onde as ovelhas elas ficam instaladas, onde as ovelhas elas ficam. Então, vários pastores levam as suas ovelhas no tempo de inverno, que é muito grande, e colocam as suas ovelhas.
quando ele coloca as suas ovelhas no aprisco, existe um porteiro. Por que o porteiro? O porteiro ele vai conhecer somente o pastor que trouxe as ovelhas. E ele vai deixar o pastor entrar. Então o pastor, quando ele entra no aprisco, ele chama as suas ovelhas pelos nomes. Então a ovelha, ela entende e ouve a voz do seu pastor. Ela conhece o seu pastor pela sua voz e pelo seu cheiro. Irmãos, você tem conhecido a voz de Deus? Você tem conhecido o cheiro de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus no te chamar? Você tem ouvido aquilo que Deus tem para você? Se você é ovelha, você sente. Se você é ovelha, você vai ser cuidada. Se você é ovelha, você vai permanecer presente na palavra. Amém? Vamos para João capítulo 10. João capítulo 10 fala de Jesus, ele é o bom pastor. Ele está se colocando como o pastor das ovelhas. E ele fala assim: na verdade, vos digo que aquele que entra pela porta do curral das ovelhas, sobe por outra parte, e o ladrão salteador. E aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome das suas ovelhas, e traz para fora. Olha que interessante esse versículo, irmãos. E este é o porteiro que abre a porta. Em João 10, ele coloca que ele também é o porteiro. Tanto o porteiro que toma conta das ovelhas, como o pastor. Porque como existem dois tipos de aprisco, o aprisco que é do inverno, onde tem um porteiro tomando conta, e tem um outro aprisco que quando a caminhada é longa, o pastor não consegue voltar da jornada, ele faz no próprio deserto. Então o próprio pastor, ele chega a ser o porteiro. Amém? E o que tira para fora as suas ovelhas, vai diante dela. E as ovelhas seguem porque conhece a sua voz. Irmão, você tem conhecido a voz de Deus? Você tem conhecido tudo aquilo que Ele prometeu para você? Você tem conhecido tudo aquilo que Ele prometeu e você às vezes esqueceu daquilo que Ele te prometeu? Você está ouvindo a voz dEle e falar: filha, me segue. Irmãos, às vezes nós achamos que nós estamos fora da presença de Deus, mas não. As mãos de Deus, o braço onipotente do Senhor está sobre as nossas vidas todos os momentos. Mas quem saímos fora da presença de Deus, mas quem saímos fora do arraial de Deus é nós mesmos. E às vezes nós culpamos Deus por aquilo que Ele não está nos oferecendo o favor que nós queremos. No versículo 5 fala: mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes que fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Irmãos, nós temos fugido da voz estranha, nós temos fugido do mau caminho, nós estamos fugindo das pessoas torpes nas nossas vidas, nós temos fugido daquilo que não agrada a Deus no nosso dia a dia. Porque se você é ovelha, você conhece a voz do seu pastor. E Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tomou, pois, Jesus e disse-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E todos quantos virem antes de mim, são ladrões e salteadores, e as ovelhas não os ouvirão. E ele fala: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim,
salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Quando Jesus fala aqui, eu sou a porta, olha que interessante, irmãos. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então essa porta, irmão, é uma porta que você tem o livre acesso de entrar e sair. Por quê? Ele deixou bem claro, eu sou a porta, e se alguém entrar por ela, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Olha que interessante, alguém que entra na porta, quando você está em Cristo Jesus, você tem o livre acesso. Quando você está em Cristo Jesus, você entra e sai, você vai e volta, você é livre, irmãos. E mais ainda, ele deu um algo para a gente, que a gente entrando e saindo, nós acharemos pastagem, o quê? Comida, coisa boa, bens materiais, coisas que nos trarão um regozijo de Deus. E quando ele fala em salvar-se-á, é interessante, irmãos, quando lá no passado, quando o povo ele não tinha a presença de Deus, quando o povo ele não tinha a graça de Deus, eles ofereciam sacrifício a Deus uma vez no ano, e o povo via se o pecado dele ia ser salvo ou não. Mas Deus, por misericórdia de nós, mandou o seu Filho unigênito para nos salvar. Ele veio como um cordeiro vivo. Ele veio como um cordeiro vivo, sendo imolado, porque para ter remissão de pecado deveria ter derramamento de sangue. E Jesus, ele veio para fazer isso. No livro de João fala que quando ele falou, está consumado, houve-se um terremoto, escureceu os céus, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que é esse véu, irmãos? Se você não entende o que é esse véu, é a separação do lugar santo do santo com o lugar santíssimo. O lugar santíssimo no Antigo Testamento era só o sumo sacerdote poderia estar oferecendo sacrifício para o povo. Mas quando Jesus falou, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ele deu livre acesso para eu e você estar diante da presença dele. Esse entrar e esse sair, que fala aqui no verso 9, que ele é a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem, achará pastos verdejantes, achará coisa boa para a nossa vida. Amém, irmãos? No verso 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Irmãos, a gente sabe que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Não só matar em morte carnal, mas sim para matar a nossa vida espiritual, matar a nossa vida em comunhão com Deus, matar a nossa comunhão com nossos irmãos, roubar a nossa fé, colocar coisa na nossa cabeça que Deus não existe, que o que nós pregamos e ouvimos é coisa da nossa cabeça. Mas ele fala, e eu tenho e darei vida e vida com abundância para os irmãos. Amém? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Olha que interessante, irmãos. Eu sou o bom pastor. Olha que coisa maravilhosa. Davi, lá no Salmo 23, já profetizou a Jesus como um bom pastor. E Jesus, ele foi chamado de filho de Davi. Olha, tem misericórdia de mim. E quando a gente vê que quando Jesus, ele é o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, é interessante que no capítulo 9 de João, os fariseus, ele está jogando as pessoas fora do templo. Por quê? Porque ele não é um pastor. Ele não cuida das suas ovelhas. Um pastor, ele cuida das suas ovelhas. Ele leva a pastos verdejantes. Ele tem a vara, ele tem o cajado
para curar, ele tem o cajado para salvar, ele tem o cajado para consolar, ele tem o cajado para instruir, ele tem o cajado para defender as suas ovelhas. O cego, aqui no capítulo 9, os fariseus, eles jogavam o cego para fora, mas Jesus não. Falou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E não é diferente, irmãos. Jesus, ele é o bom pastor. Quando ele fala, Salmos 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Quando ele fala andar pelo vale das sombras da morte, era porque os pastores da época, eles tinham que enfrentar caminhos no deserto com dificuldades, vales onde as ovelhas poderiam cair, mas o pastor era o líder, ele estava ali na frente, caminhando e seguindo, e as ovelhas ouvindo a sua voz e sentindo o seu cheiro. Por que o cajado, irmãos? Quando ele fala o seu cajado me consola, ele quer dizer o quê? Olha, se uma ovelha cair, onde ela não consegue buscar, ele tinha a função de um ponto de interrogação, onde ele ia lá e buscava a sua ovelha. O cajado também ele servia para alguma ovelhinha que estava meio desgarrada ou meio teimosa, ele ia lá e batia na ovelha para voltar para o caminho correto. E não é diferente, irmãos. Às vezes nós tomamos uma cajadada assim de Deus, às vezes a gente tomamos uns puxões de orelha de Deus, mas isso é para o nosso bem, porque Ele sabe que uma ovelha, ela não enxerga muito bem, ela toma alguns pensamentos errôneos, mas Deus, Ele volta as ovelhas no caminho certo. Existem momentos também que o pastor, ele é obrigado a quebrar a perna da ovelha, porque a ovelha já deu muito trabalho para ele, às vezes se desgarrou do bando e ficou 1, 2 semanas fora, e até poderia ser morta, mas doía mais no coração do pastor de ter quebrado a perna da ovelha para ela seguir no caminho certinho, do que ele perder ela para os lobos, ou perder ela para qualquer situação que aconteça no deserto, passar fome e sede. Esse Deus que nós conhecemos como o Deus, o pastor, é Ele que vai nos cuidar, e Ele vai trazer a gente no caminho correto e na vereda da justiça. Amém? E também o cajado servia como um defensor, irmãos, de lobos, de raposas no deserto que queriam se alimentar das ovelhas, e o pastor ele dava as suas vidas pelas ovelhas. Então, quando nós pegamos e vemos que Jesus, ele é o bom pastor, e ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, é porque ele tem um carinho muito especial por mim e por ti, meus irmãos. Se você soubesse essa essência desse Deus que nós servimos, a essência desse Deus que tudo pode, você seria uma ovelha mais obediente diante da presença de Deus. O bom pastor, ele chama e guia as suas ovelhas. As características de uma ovelha boa é ouvir a voz de Deus. Então, meus irmãos, daqui em diante, que você possa ouvir a voz de Deus, e você possa fazer parte deste rebanho e não se desviar dele. E quem que é esse rebanho? São todos aqueles que ouvem a voz de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Descansa a tua alma. Haverá sim, haverá paz no vale. Aleluia! Como pode, em meio a tanta tempestade e adversidades,
Você está tão calmo. Eu tenho Deus que acalma a tempestade. Muito cansado estou, mas procuro, Senhor, dele a voz que eu almejo ouvir. A gloriosa manhã ou a noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Em a sombra da morte ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte, além me mostrar todo o vale em cor, eu ali quero estar bem alegre a cantar na presença do meu Jesus. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente para águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas, por amor do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra Paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei.
Meus irmãos, louvamos a Deus pelo privilégio de mais uma vez poder estar na sua presença, ouvindo esses louvores tão lindos que o servo de Deus apresentou ao Senhor, também ouvindo essa palavra maravilhosa que Deus usou o nosso irmão Adriano para falar aos nossos corações. Eu tenho certeza que Deus falou contigo na tua casa, como Ele falou comigo aqui, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso e também que nos dê uma semana abençoada. Eu quero fazer um convite a você. Nas suas orações, não se esqueça de orar pelo nosso Brasil, de orar pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelos prefeitos, também orar por todas as nações. Irmãos, nós, nesse momento, como Igreja do Senhor, as nossas orações têm um peso muito importante. Então, não se esqueça. Quando você dobrar o teu joelho para ir se deitar, fala com Deus. Apresente a Ele as nossas dificuldades. Quando se levantar de madrugada para orar, de manhã também, enfim. Todo momento que você estiver falando com Deus, não se esqueça. Apresente a nossa nação, apresente o mundo, que Deus pode resolver todas as coisas. Amém? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Somos gratos a Deus por este privilégio de mais uma vez podermos estar na Tua presença, louvando a Ti, Senhor, e ouvindo, ó Pai, a Tua santa e gloriosa palavra. Queremos Te agradecer por este momento, ó Pai, Te pedimos a Ti, nesse momento, a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos, sobre cada lar, Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas para guardar, para proteger, Senhor. Também Te pedimos, nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso na Tua presença. Também nos dê uma semana abençoada, Senhor. Também queremos mais uma vez, no momento, pedir a Ti em favor da nossa nação, dos nossos governantes, Senhor. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por tudo quanto tem nos concedidos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com a sua igreja e com ela permaneça hoje e eternamente. Todos digam amém.